Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouvindo o eunuco ler o profeta Isaías, e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao Senhor Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá a vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos a leitura do belíssimo discurso de Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de São João. Trata-se do discurso do pão da vida. Jesus finalmente começa a falar da Eucaristia. Recordemos que
que o discurso do pão da vida, assim como a missa, é dividido em duas partes. Na primeira, Jesus se apresenta como pão da vida, mas no sentido de pão da palavra, ou seja, que alimenta através da fé. Quem crê será salvo e ressuscitará no último dia. É a salvação que vem pela fé. Se não tivermos fé, não poderemos ter acesso à segunda parte, que são os sacramentos. Somente quem crê verdadeiramente em Jesus, recebe o batismo e tem uma vida reta, de acordo com os ensinamentos de Cristo, é que pode receber a Eucaristia que Jesus quer nos dar. O Evangelho de hoje conclui com a seguinte frase de Jesus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. É importante dar-se conta de que aqui se está falando de outra vida. De fato, no Evangelho de São João, a palavra zoé, vida, é usada sempre em referência não à vida deste mundo, mas à do próprio Deus. É dela que Jesus está falando. Quando ele afirma ser o pão vivo, ele não se refere à vida biológica, como se ele tivesse a mesma vida que as plantas de um jardim ou os animais de um zoológico, ou até mesmo homens como nós. Não, Cristo fala aqui de outra vida, da vida eterna. Ora, quando somos batizados, Deus introduz em nós essa outra vida, qualitativamente superior. É a vida do próprio Deus que deseja fazer-nos participantes dela. Mas assim como precisamos cuidar de nossa vida material, comendo todos os dias, tomando remédio quando necessário, etc., assim também precisamos cuidar da vida espiritual. E para alimentá-la, temos de fazer as duas coisas que estamos meditando nesses dias. Primeiro, ter vida de fé, de oração, de escuta, disposta a mudar de opinião e mentalidade. Isso é converter-se. Isso é metanoia, conversão, mudança de mentalidade. Nous significa inteligência, e é a nossa inteligência que tem de ir além, para que mudemos nosso jeito de ser, ouvindo a Deus e crendo nele e em Jesus Cristo. Ao fazermos isso, já começamos, de algum modo, a receber em nós a vida divina, principalmente quando recebemos o sacramento do batismo. Mas essa vida precisa ser alimentada, e é aí que entra a Eucaristia. A minha carne é dada para a vida do mundo, ou seja, o cosmos, o mundo não tanto como obra de Deus, mas como realidade pervertida pelo pecado do homem, precisa ser resgatado da morte. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, comeram um fruto envenenado. Agora precisamos comer outro alimento, que dê a vida verdadeira. É Jesus, a carne que ele dará no sacrifício da cruz para a vida do mundo. É extraordinário. Aqui está exatamente o núcleo da Eucaristia. Hoje, dia 22 de abril, celebra-se o descobrimento do Brasil. Há 521 anos, os navegadores portugueses avistaram ao longe uma montanha, o Monte Pascal, lá na Bahia. Passados uns dias em terra, resolveram celebrar a primeira missa, no dia 26 do mesmo mês. Isso é um evento de primeira importância, de uma transcendência que não temos como dimensionar. Pela primeira vez, a redenção, a vida eterna veio para o Brasil. Atenção, só havia por aqui vida material, humana, biológica. Claro, as almas dos índios eram imortais, mas sem a redenção de Cristo, obstinadas em seus pecados, estavam condenadas ao inferno. Agora, porém, com os navegadores portugueses, chega enfim a vida eterna às nossas terras. Quando o Frei Henrique de Coimbra ergueu pela primeira vez a hóstia consagrada nas praias da Bahia, Cristo, com o seu sacrifício redentor, disse aos brasileiros o mesmo que diz hoje no Evangelho: a minha carne dada para a vida do mundo. É o sacrifício da cruz. O Calvário veio até nós e agora nós podemos, unidos a esse sacrifício de amor de Jesus na missa, alimentar-nos do pão da vida, da Eucaristia, comer do pão que nos fará viver eternamente com a vida de Deus. Temos, pois, de render graças a Ele,
O descobrimento do Brasil, para historiadores mundanos e seculares, pode ser considerados um triunfo dos navegadores portugueses, ou, na avaliação de alguns marxistas, uma invenção dos europeus no continente americano. Dê-se-lhe o nome que se queira. O fato é que, espiritualmente, a Eucaristia é de verdade a entrada na vida eterna. Deus em pessoa, Cristo ressuscitado, pôs os pés em nosso país e veio salvar-nos, veio arrancar-nos das garras do demônio e da perdição. Por isso, ler o discurso do Pão da Vida nesta data tão importante é dar-nos conta do quanto fomos agraciados. Cristo na Eucaristia veio até nós e espera de nós uma resposta de mudança de vida, de mentalidade na fé e de comportamento no nosso dia a dia, observando os mandamentos de Deus e correspondendo ao amor infinito que Cristo manifestou na Santa Cruz. Que Deus abençoe o nosso país, nos dê a graça de correspondermos à vocação sobrenatural que o Brasil recebeu ao receber seus primeiros cristãos e a Eucaristia como um dom, pão vivo descido do céu.